Seja bem-vindo à locadora. Sejam muito bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Eu sou JP Martins, eu estou aqui para falar de cinema. Mais precisamente, cinema na língua não inglesa. Mais precisamente, hoje, cinema na língua japonesa. Estamos aqui para falar de Perfect Blue, um filme que é um acontecimento. Nada a ver com o que eu falei. PJ, me salva. Vou salvar então. Esse aqui é o primeiro episódio da nova temporada do Locadora. Toda temporada a gente tem ali um tema. Acho que não é a primeira, né? Que foi simplesmente filmes que a gente queria ver. Mas a partir da segunda temporada a gente já tava ali colocando temáticas, né? E aqui a gente criou essa temporada nova com uma temática nova. Perfeito. O PJ salvou mesmo, porque vocês podem perceber que eu falei ainda como se fosse o tema anterior. Exatamente. Filme de língua não inglesa. É porque é uma transition. É transition. A gente tá fazendo uma transição aqui. Eu nem me toquei. O velho está morrendo para que o novo possa nascer. Exatamente. Para fazer uma transição fácil e sem desconforto, nós trouxemos aqui hoje um filme que não é inglês. O rei morreu, longa vida ao rei. Para você que ainda está se acostumando na outra temporada, se acostumar com essa aqui, que é temporada de tema animação. Olha só desenho. Coisa de criança. Alegria. Não é. Você vai ver agora. Rudinei, esse filme é de criança? Esse filme não é nada de criança. Eu devo dizer, JP, que eu terminei esse filme e fiquei assim, cara, o que eu vou falar sobre essa parada aqui, irmão? Eu fiquei um pouco sem palavras. Mas temos muita coisa a se falar sobre esse filme. Verdade. Então, é justamente por isso. É tanta coisa que eu não sei, sabe? Eu sou uma agulha no agulheiro nesse exato momento. Eu queria colocar uma pequena reclamação aqui, cara, pra vocês, meus amigos, que é... A gente precisa parar, cara, de sempre começar a temporada com alguns dos melhores filmes já feitos na história da humanidade, né, bicho? Porra! Vamos guardar as pedradas. Meu irmão, começamos a primeira temporada com Police Story, começamos a segunda com Janela Indiscreta, começamos a terceira com A Criada. Meu irmão, e Perfect Blue, puta que pariu, hein? Que porrada, velho. Como é que fica o resto da temporada depois disso, tá ligado? Amigo, fica shade, né? Cheio de expectativas para superar. Cheio de sapata... A gente falou no comecinho, mas vamos aqui apresentar oficialmente. Estamos falando hoje de Perfect Blue, filme de 1997, dirigido por Satoshi Kon, um dos meus diretores favoritos. Diga-se de passagem. Rudinei, eu gostaria de uma sinopse. Uma sinopse de Perfect Blue. Perfect Blue conta a história de uma cantora, ela é uma idol, né? É a Mima, que ela tá fazendo uma transição, ela tá, tal qual a gente, né, transicionou de temporada, ela tá deixando a carreira de diva pop para entrar no ramo da atuação. E essa transição vai deixar muitas pessoas confusas e consternadas com a escolha de carreira que ela tomou, inclusive ela mesma. E o filme vai explorar psicologicamente o que essa mudança representa na vida dessa personagem. E aí, meu irmão, loucuras acontecem. É verdade. Esse filme tem muita loucura acontecendo. PJ, você achou esse filme louco? Eu achei esse filme louco, cara. E é engraçado porque esse filme é anterior, temporalmente, a um filme que eu vi do Satoshi Kon, que eu gosto pra caramba, que é o Paprika, que por si, assim, pra mim é a loucura máxima do Satoshi Kon. Do finado Satoshi Kon. Fica aqui aquele minuto de silêncio ali, porque o Satoshi Kon, se não me engano, se faleceu em 2010, né? E o Paprika, cara, pra mim é a magna opus dele, é a loucura transformada em filme. E é legal dar alguns passos pra trás e ver Perfect Blue como um desses passos dele em direção à loucura completa. Porque esse filme, apesar de tudo, em comparação com Paprika, ainda é muito pé no chão. Mas é um pé no chão interessante, assim, porque ele explora o pé no chão junto com o delírio de uma mente conturbada com outras mentes conturbadas ao redor, dialogando entre si. Então é um filme bem interessante, que me faz repetir o que eu falei lá no filme do Long Legs, assim, que me parece um filme editado e pensado dentro da cabeça da protagonista, né, que é uma verdadeira bagunça. Perfeito. Mas JP, Perfect Blue, Satoshi Kon é o seu diretor preferido? Você me indicou várias vezes alguns filmes do Satoshi Kon. E nunca foi Perfect Blue. Então, por que você escolheu esse filme pra gente falar aqui? Nunca foi Perfect Blue, porque eu sempre indico pra todo mundo Tokyo Godfathers. Eu tô com a impressão que eu indiquei ele na temporada passada. Eu indiquei, Rude? Eu não lembro. Eu indiquei Millennium Actress, com certeza. Em algum momento. Esse eu vi também, é legal. Enfim, é um filme de Natal, é um filme família.
é muito mais fácil você gostar de Tokyo Godfathers do que de Perfect Blue. Se você for uma pessoa normal, se você for um pouquinho perturbado, você vai gostar muito de Perfect Blue. Por que eu não costumo indicar ele? Porque faz muito tempo que eu vi pela última vez. Eu revi hoje, depois de, sei lá, mais de 10 anos, talvez. E ele é um filme pesado, né, cara? Eu sei de relatos de gente que foi ver o filme assim, desavisado e ativou gatilho pra caralho. Não, só te interromper rapidinho, porque eu nunca tinha ido assistir Perfect Blue, porque eu sabia que era uma experiência carregada e, porra, não tô afim, não tô na vibe, então eu fui adiando. Então, eu fui assistir ele, JP, já sabendo que era carregado. E mesmo assim, eu saí do filme cansado, tipo, meu irmão, eu nunca mais vou rever esse filme pelo tanto que ele é incômodo, né? Uhum. Pois é, cara, é um filme incômodo de diversas maneiras, assim, tanto visualmente como psicologicamente. Você tem que estar de bem com a vida. Você tem que estar aí preparado. Pra dar uma apreciada, tá ligado? É pesadão. Esse filme, inclusive, acho que uma coisa interessante a se falar é que ele inspirou muito outro filme parecido, que é o Cisne Negro, né? Sim. Não sei se vocês já assistiram. Sim. Que o Darren Aronofsky chupinhou com toda a sua safadeza. Ele diz que comprou os direitos do Perfect Blue pra imitar cenas dele em outros filmes dele, mas é mentira dele. Então fica a acusação logo aqui de cara. Aronofsky na cadeia. Sem nenhuma vontade de evoluir o assunto, só acusando assim de graça. De boa, né? Mas é legal porque Cisne Negro é um dos meus filmes favoritos também. E eu lembro que quando ele saiu, nossa, essa era a pegada. Era tipo falar que Jogos Vorazes era cópia do Battle Royale. Battle Royale, né? Então era a grande pegada, assim, era o que tava na mídia. Bom, mas eu acho que é até pior no caso do Cisne Negro, porque ele coloca protagonistas com nome parecido. Uhum. Tem takes super parecidos. Tematicamente são filmes, tipo assim... E é conhecido que o Aronofsky é fã do Satoshi Kon. Sim. Assim, eu não acho o Cisne Negro um filme ruim, de modo algum. Mas aqui, meu amigo, eu acho que... Sei lá, cara. Um drible feito por um jogador mediano nunca vai ter a plasticidade de um Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, no caso, é Satoshi Kon. Exatamente. Eu pensei que tu ia puxar um jogador de Fortaleza aí. Não, é que eu tô de mal hoje. Ok. Pra quem nunca viu esse filme, primeiramente veja, a não ser que você tenha problemas com esse tipo de conteúdo, que tem violência sexual, violência não sexual também, tem perturbação psicológica, stalk e etc. Se você puder ver esse filme, veja. Pra quem não viu, pra quem tá aí, não sei porquê, sem ver, ele fala sobre essa menina, a Mima, que ela é uma idol, que é como chamam são profissionais no Japão que são geralmente cantores, mas às vezes são também atrizes, às vezes são modelos. Que no caso ela é uma cantora, tá num grupinho lá de idols de 3 meninas, e ela vai mudar para ser atriz. Nessa mudança, tanto tem as dúvidas dela mesma, quanto tem as dúvidas de outras pessoas que vão pesando nela no psicológico, como tem as expectativas de outras pessoas, que eu acho que o filme é muito sobre tanto expectativas, mas principalmente sobre os olhares de outras pessoas sobre a Mima, que o tempo todo está se focando em pessoas olhando pra ela. O filme inteiro é de gente olhando pra ela. E ela não sabendo lidar com isso ou lidando de maneiras não saudáveis ou simplesmente sendo vítima de olhares. E também de outros atos, né? Porque também não foi só olhar que machucou alguém ali. Eu acho legal, Jota, isso que tu falou, porque casa muito com outros filmes que a gente já falou aqui no podcast, né? A questão do voyeurismo, a questão do olhar. Uhum. A gente falou disso no Janela Indiscreta, em A Criada, até no O Homem que Copiava tem muito essa questão. E a abordagem que é dada, a questão do olhar, a questão quase que de fetiche pelo observar, aqui no filme é tratado de um modo bem diferente desses outros, né? Os outros filmes que eu citei, que eles corriam por outros caminhos. E nesse aqui, cara, eu acho que é um dos aspectos mais angustiantes de todo o filme, que é a questão de como o olhar e a projeção que as pessoas têm sobre a Mima vão meio que enclausurando ela. Tem muitas ceninhas de câmeras apontadas para ela, né? Em momentos de glória, em momentos de terror, em momentos de violência, a questão da câmera, a questão de como as pessoas estão projetando o que ela deve ser é muito forte. Isso também casa no psicológico da personagem, que eu acho que um dos dramas principais é justamente a questão da projeção e a questão da fama. É muito doido como esse filme, ele acaba sendo ainda mais atual nos dias de hoje. Né? Por exemplo, tem uma ceninha que é muito engraçada, que é ela aprendendo a usar um computador. Eu lembrei muito, sei lá, do final daquele manual de roteiro do Sid Field, que o último capítulo é ele indicando programas de computador pra galera escrever, sabe? É muito curioso. E você pensando no momento atual,
nessa era de rede digital, nessa era em que as figuras públicas estão, em tese, mais próximas da gente. Um ator hoje não é só um ator. Um ator hoje ele tem que ser um criador de conteúdo, né? Ele tem que fazer os seus stories, tem que fazer propaganda, tem que divulgar o tigrinho, pagar dinheiro. Eu acho que o PJ fez um vídeo muito interessante durante as Olimpíadas de como as Olimpíadas estavam, além de tudo que estava acontecendo, estavam projetando futuros influencers, né, nos atletas. E toda essa questão, é muito engraçado que esse filme é da década de 90, você vê ali o nascimento da era digital, com ela fuçando em blogs e coisas do tipo, mas eu acho que essa discussão sobre de como a gente meio que está próximo a essas pessoas, mas ao mesmo tempo não estamos próximos dessas pessoas, estamos próximos a uma representação do que essas pessoas querem nos passar, acaba sendo, em Perfect Blue, um tema muito forte, muito central, que é justamente... É foda, cara, porque vocês perceberam que até o final do filme, a gente não conhece a personagem da Mima? Ela própria não se conhece, Rudy. Ela procura no blog que um cara escreve sobre ela, tá ligado? Exatamente. Isso é muito doido, cara. Quando eu terminei o filme acaba com a frase, né? Mas eu me toquei que em momento algum eu sei quem é essa personagem. Ninguém ali no meio que tá interagindo com ela sabe quem é ela. Ela não sabe quem é ela. E, bicho, isso é muito agoniante, tá ligado? Porque torna tudo muito incompreensível, porque a gente não sabe quem ela é, e também muito... A gente não tem como prever, né? Imprevisível, porque não sabe como ela vai agir também. Porque não sabe quem ela é, né? Não sabe de onde ela veio, não sabe pra onde ela vai. A grande questão do Perfect Blue pra mim, que a gente vê nos casos que o Rudy falou, ao meu ver, é que parece que as pessoas famosas, elas não têm direito sobre a própria imagem, e quem elas pensam que são, caso elas queiram mudar essa imagem. Quem elas acham que são, quem elas pensam que são, de serem quem elas quiserem ser, sendo que elas têm que prestar contas com as pessoas que veneram a imagem delas. Talvez, atualmente, a imagem mais apropriativa que os fãs têm das pessoas sejam esses idols, dos K-idols, né? Dos ídolos coreanos, que são a galera que, tipo assim, se um cara de uma banda de K-pop namora com outra moça de outra banda de K-pop, parece que eles têm que pedir permissão pro fã-clube, assim, porque senão eles não deixam eles namorarem. A fama, ela se transforma num jogo de The Sims, em que é o público majoritário que controla o bonequinho de um lado pro outro, e a pessoa é simplesmente esse bonequinho com um cristal verde na cabeça. A Mima tem muito disso. Ela em nenhum momento parece que ela tem um controle sobre a própria narrativa. É sempre o empresário, é sempre a empresária, é sempre o público. Sempre que ela procura decidir fazer alguma coisa, ela não tem tempo nem de respirar pra saber se tá fazendo certo. Porque quando ela chega nesse novo caminho que ela escolheu pra ela, ameaça de morte, ameaça física. Então é sempre isso, assim, parece que ela não tem um controle sobre a própria história, e ai dela se ela quiser. Porque se ela for pra onde ela quiser ir, alguém vai estar disposto a violentamente trazer ela de novo pro rumo que o público, os fãs, os stalkers, enfim, o público em geral acredita que ela deveria estar, porque ela não é dona dela mesma. O foda desse filme é porque ele é feito de pequenos pedaços de coisas que a gente pode analisar por horas cada uma delas, né? Tipo... por isso que eu falei que eu fiquei sem saber o que falar. É muito impressionante, assim, porque... Tem certos autores, certos escritores que fazem histórias tão amplas que a gente pode parar durante muito tempo sobre cada aspecto dela. E é muito difícil nisso, porque é uma miscelânea, né? Tem muitas misturas e coisas do tipo. Eu adorei essa coisa dos idols no Japão, né? Porque a gente esquece que é uma indústria lá, né? É uma indústria popular, porque tem uma galera, tipo, super underground, assim, que quer galgar e se perde. Parece um trabalhador como qualquer outro, né? O cara vai... faz o showzinho dele. Né? Exatamente. O cara vai, faz o showzinho dele, bate o ponto, pega a grana, volta pra casa, pro cubículo alugado da casa dele, né? Tipo, quase como um pedreiro, ou como um professor, ou qualquer coisa do tipo. É super interessante isso, essa análise. Ver isso, hoje em dia, é interessante porque é como se aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, sei lá, a gente estivesse fazendo um filme sobre a galera que toca forró na noite da cidade. Que é uma galera que é do show business, mas não tem glamour, né? É tudo trabalhador braçal da música e da arte, né? Com a diferença que o tema faz mais sentido sobre os pequenos artistas do Japão do que os pequenos artistas do Brasil ou de outro lugar, é porque esses pequenos artistas lá do Japão não é simplesmente um grupinho de pessoas que resolveu cantar e dançar. Sim, exato. São pessoas que são agenciadas, essas agências organizam todos esses shows e o rumo da carreira deles. Os fãs são alucinados. Eu não sei o porquê que tem essa cultura tão forte, principalmente no Japão e Coreia, de ser completamente alucinado, assim, de verdade, com os ídolos, que aqui também tem gente que é muito louca pelos seus ídolos, que vai atrás dele, tudo beleza, só que lá é muito mais comum e esperado
que as pessoas tenham fãs assim. E mesmo artistas pequenos vão ter um grupo muito pequeno de fãs muito, muito fervorosos, que vai fazer com que essas pessoas, esses artistas, sigam caminhos de acordo com as vontades dos fãs também, e das agências, e enfim, daí volta naquilo da Mima só seguir a vontade alheia, né? Como o Rudy falou também, é muita projeção. Eu tinha falado que ele era muito sobre olhar, mas eu realmente não tinha associado que é o olhar que vai e volta, né? Alguém tá olhando pra você e a sua imagem chega no olho da pessoa e essa imagem no olho da pessoa faz com que você faça uma coisa, ou pelo menos faz com que ela pense que você tem que fazer alguma coisa. É uma parada muito opressiva, cara. Também é muito atual, como o Rudy disse, porque hoje todo mundo pode ser um idol desse aí, né? Em 97, quando o filme foi feito, a menina tá instalando o computador e aprendendo a abrir um HTTPS //. Hoje o pessoal abre o TikTok e faz seu conteúdozinho, vai ter um bocado de fã, e se mudar o seu vídeo que você faz no TikTok, perdeu os views, perdeu os patrocínios, perdeu a monetização de algum jeito. E aí a pessoa segue o caminho que os outros querem que ela siga, né? Não todo mundo, obviamente, mas é uma grande parcela. É tipo, imagina a luva de pedreiro se recusar a falar receba. Imagina se o Luva de Pedreiro tirar a luva. Pois é. Não, mas tem muito da coisa, por exemplo, não se espera que o Luva de Pedreiro fale um posicionamento político, por exemplo. Não se espera. Sim. Acho que é bem isso também, PJ. E o que o JP falou, a questão da opressão, eu acho que também é um tema central do filme, muito personificado na agência, em todos aqueles que estão meio que dirigindo a Mima, né? E isso é muito atribuído ao papel do homem, né? Dos homens. Dentro da história. Eu falo do homem porque eu acho que os homens representados em Perfect Blue, eles não são personagens porque eles meio que representam um poder conjunto. O fotógrafo, o diretor da cena, o agente dela, o roteirista, não importa quem eles são, não importa o que eles façam, porque eles são a representação da opressão que o nosso querido patriarcado está impondo sobre essa mulher, né? Grande patriarcado. O grande patriarcado em cima da mulher, né? É tanto que, assim, eu queria já adiantar uma parada que eu acho que é uma das cenas mais importantes, talvez a mais incômoda do filme, e aquela que vai gerar o maior gatilho, né? Que é a cena do abuso, que chega pra ela uma cena de abuso, né? Que ela tem que fazer. E a empresária dela fala, não vamos fazer. Pera, ela tem que fazer uma cena de abuso numa série que ela tá gravando. E ela, enquanto atriz. Enquanto atriz, né? Isso. A empresária, ela fala, não, pô, peraí, ela acabou de sair, ela era uma idol. E a idol que ela incorporava, né? Tipo, tem o lado da pureza, né? Até um ar meio jocoso e lúdico. Até quando tem a representação, que ela começa a conversar com a representação, você vê que ela tá, tipo, brincando com toda a situação, né? Mas, enfim. E o cara fala, não, que ela tem que ser atriz, ela tem que fazer. As atrizes, no começo, pegam esse papel, né? Que é um papel pesado e tal. E ela resolve ir. E ela faz a cena. E a cena, porra, eu acho... Deu vontade de... Mas eu assisti esse filme todo com vontade de apertar o botãozinho de passar a cena, tá ligado? De pular. Porque é um filme muito incômodo. Pra caralho! Muito, 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 muito mesmo. Mas, enfim... Lá na frente, há a sugestão de que, pô, isso aqui é uma cena ou é uma projeção de algo que aconteceu no passado dela de fato? O filme não te responde, mas ele coloca essa dúvida. Só que o importante pra mim é que não importa se aquilo é a representação de algo que aconteceu de verdade, não importa se ela fez uma cena, né, como atriz, beleza, não importa. O importante é que, independente da resposta que você tem para essa pergunta que o filme coloca e não te responde, a resposta é a mesma. Independe, cara. A Mima, ela foi abusada, sim, por todo um sistema representado pelos homens no filme, que condicionaram ela a esse caminho. Ela fala o tempo todo que eu escolhi fazer, mas no final das contas ela não escolheu nada. Ela foi guiada a trilhar esse caminho obrigatoriamente. Então, não importa se aquilo aconteceu ou não. O que importa é que a violência já foi estabelecida antes mesmo desse fato acontecer. Porque o que oprime ela não é a violência em si, é todo o ambiente que está guiando ela e prendendo ela nesse lugar. Eu até anotei aqui, Rudy, que esse filme podia se chamar Male Gaze, o filme, né? Uhum. Porque male gaze é aquela coisa da visão masculina e objetificante do homem sobre a mulher, né? Então esse filme ele trata muito disso, né? Vai despindo a Mima de 1000 maneiras diferentes. E, cara, essa coisa que tu falou de futuro presente, de ficção dentro da ficção, a direção é muito boa, né, cara? Porque você não perde o rumo das coisas, né? Muito, tipo, cara. Quando você fica confuso no filme, é porque o filme quer te fazer confuso. Não é porque foi mal montado, não é porque foi mal editado, não é porque foi mal roteirizado. Não, cara, quando você está confuso, é porque o filme quer te deixar assim. Eu acho que talvez tenha sido o filme que, na minha vida, eu soltei o maior número de... Oxi,
Tipo, de longe foi o filme que eu mais fiquei nessa sensação de que eu estava sendo enganado o tempo inteiro. Até que chegou o momento do filme que eu disse, eu não confio no que eu tô vendo. Eu simplesmente não acredito. Eu não sei se isso é verdade. É tudo isso, a Jota. No final do filme toda, você não sabe o que está acontecendo. Tipo, pera, isso é verdade ou não é? Aí tal hora fica que nem o Ruge. Só não importa se é verdade, entendeu? Porque é isso. Eu simplesmente, eu perdi durante o filme a responsabilidade que eu tinha de saber o que era verdade ou o que era mentira, exatamente como a Mima ficou em determinado momento do filme. Que pra ela simplesmente tanto fazia. Ela estava simplesmente ao léu da sua própria cabeça ou da realidade ao seu redor. Ela fica tão alienada da realidade diante da situação dela de falta de controle que ela não sabe mais se ela tá sonhando ou se ela tá vivendo. E aí o filme mostra isso pra gente de maneira excepcional, cara. Eu nunca vi um filme que mistura tão bem, digamos, realidades diferentes ou enfim, pontos de vistas conflitantes numa coisa cronológica. Sério, assim, eu não lembro de um exemplo do tipo. É porque é que nem a gente falou durante, eu acho lá no comecinho, na questão de que ela não sabe o que ela é, né? Então a Mima, ela tá perdida numa série, que ela não sabe se é uma série de verdade, se é a vida dela. E isso se confunde com um sonho também, né? Que às vezes ela dorme, ela não sabe o que é real, não sabe o que ela dorme e vem a um lado meio onírico. Não sabe o que fez no dia. Exatamente. O filme mistura a ficção da série em que ela tá atuando, que ela não sabe se aquilo de fato é uma série ou se ela tá presa dentro de um evento ficcional. Ela mistura com os sonhos que ela tem, e ela também mistura com a projeção dos outros em cima dela e a projeção que ela tem dela mesma. Então, no final das contas, que nem o PJ falou, o real meio que não existe pra essa personagem, o real não existe pra gente que tá assistindo. O que acontece são essa mistura de visões e narrativas em que a personagem ela não tem controle de nenhuma, meu irmão. Então, a única coisa que resta pra ela fazer é tentar sobreviver do melhor jeito que ela conseguir. Sim. E isso junta também que isso dela não saber o que acontece, ela está tendo um episódio dissociativo fodidíssimo. Sim, verdade. Por isso que acontece isso, né? E é bizarro, Jota, porque não somente ela está passando por um episódio dissociativo, como os outros personagens que estão com ela também. O Stalker, outros personagens da produção, que a gente não vai dizer aqui, né? Enfim, mas é muito interessante, cara, porque são todas pessoas muito quebradas lidando com as quebras uma das outras, de um jeito que fica simplesmente impossível acreditar no que tu tá vendo na tela. Porque às vezes é o ponto de vista da Mima, às vezes é o ponto de vista da outra, às vezes o reflexo não reflete o que tá sendo mostrado. É muito bizarro, é um negócio muito impressionante. E todos esses quebrados que se mostram no filme são relacionados à coisa da projeção e do olhar. São ou pessoas que trabalham na indústria cultural, ou uma pessoa que é muito fã. E tá todo mundo sendo vítima da mesma loucura. Eu queria falar só um pouquinho de algumas questões um pouquinho mais técnicas da imagem. Eu adoro esse ar que é muito difícil você ver hoje em dia assistindo anime, né? Eu tô assistindo mais animes hoje em dia, né? Animes mais moderninhos e tal. Pô, e tem uns maravilhosos. Mas tem uma certa textura que a gente encontra nesses animes mais antigos, né? É difícil replicar, mas tem um lance da textura, uma imagem parece meio esfumaçada. É tipo você pegar quadrinho de coloração mais antiga. Tô dizendo que é diferente, dá uma textura muito especial esse tipo. Isso é um ruído de outra era. É porque esse filme, o que o Ruth tá falando é que esse filme é pintado em células. Sim. E projetado em filme, e a gente viu uma cópia da projeção em filme. Não é um filme digital, é um filme analógico. E hoje em dia o processo é completamente diferente, então fica um visual completamente diferente. E mesmo que tenta imitar, não fica tão parecido. É tanto que hoje em dia a galera tenta remeter ao granulado de outrora, né? Na imagem, botando filtros digitais e tal. Enfim, eu acabei me enrolando aqui na fala, mas o que eu queria falar aqui, essa textura dá um ar meio etéreo, porra. Caralho, tu foi poeta, viu? Tu foi poeta aí. Tu foi Mário de Andrade. Não, porque eu pensei a mesma coisa. Tu foi Mário de Andrade pra caralho, viu? Aqui é a Semana de Arte Moderna 22, caralho. Enfim, eu acho que essa paleta de cor, uma parada meio esfumaçada, ajuda muito a esse clima
de onírico que o filme tem, que você nunca sabe o que é sonho, o que é ficção, o que é realidade, né? Então eu gosto muito da paleta de cores, assim, e a montagem desse filme, eu acho que é um dos cernes principais dele. Além das rimas visuais, que, né, a gente falou da questão do olhar, tem muitos planos focando nos olhos dos personagens, colocando eles pertinho da câmera, assim, às vezes de frente à tela, quando mostra o Stalker, por exemplo. E também tem a questão das câmeras. A Mima tá em quase todo momento ou sendo fotografada ou sendo filmada, e o filme faz isso, um momento de opressão pra ela enquanto ela tá gravando uma cena, ou então um momento de catarse quando ela tá em cima do palco cantando. E outro detalhe que eu achei muito interessante é a questão do quarto dela. O quarto dela reflete muito o que é a cabeça dela, né? Na primeira cena que você tem ela no quarto, é o quarto todo ajeitadinho, os peixinhos e tal. E conforme o filme vai progredindo, o quarto vai ficando mais bagunçado, mais bagunçado, mais bagunçado, mais bagunçado, mais bagunçado. É como se a mente dela tivesse se enchendo de tanta coisa que ela não consegue mais se localizar nesse espaço tão pequeno, seja do quarto, seja da mente. E também tem um quarto, o ambiente das outras pessoas, né? Tipo, o quarto do Stalker, que são várias fotos dela ao redor dele, né? Até que chega no final do filme e você entra em um outro quarto. E, meu amigo, isso é tão foda quando ela e você se toca de onde ela tá e o que isso significa, depois que você compreende essa ligação psicológica entre o ambiente onde as pessoas estão inseridas e o que isso significa na mente delas. Porra! Meu irmão, top momento de cinema, viu? Sem mancada, muito bom. Outra coisa que tu falou de câmeras câmeras, falou de câmeras. Tu falou de câmeras, outra coisa que sempre aparece o tempo todo nesse filme é espelho. Sim, verdade. A Mima tá sempre dando de cara com espelho, de vez em quando. É significativo, né, cara? Porque é ela olhando pra si mesma e tentando sacar qual é a dela mesma, né? Exatamente. Eu gosto muito dessas simbologias. Espelho tá muito também no Páprica, né, Jota? Páprica também, verdade. Na verdade, espelhos são elementos visuais muito comuns nessa coisa de personalidade, né? Presente em filmes que tratam dessas questões. Sim, e o Páprica também é um filme que gosta muito de misturar... Gosta não, é sobre misturar fantasia e realidade o tempo todo, né? De um jeito muito mais pesado assim, narrativamente do que aqui. Não pesado nos temas. O Páprica tem uma frase que de vez em quando viraliza de novo na internet, que é dizer que a internet é como se fosse o inconsciente humano, todo mundo ligado, né? Numa grande inconsciente coletivo. O Satoshi Kon tem muito dessa coisa de pegar o que estava sendo discutido no momento, né? Gente, é bem vanguardista, assim, você tratar das questões negativas da conectividade da internet em 1997, sabia? Porque, por exemplo, eu dou aula na disciplina de cibercultura e os livros que eu mostro em sala de aula são livros muito esperançosos, assim, que tratam a internet como o futuro, a união dos povos, das culturas, de todos os lugares. É uma visão muito positiva e esperançosa disso, né? Dessa internet. Cibercultura, por exemplo, do Pierre Levy, que talvez seja o livro basal desse momento inicial da internet e da filosofia da internet, é de 96, é de um ano antes. E aí, quando o Satoshi Kon traz isso que hoje é muito comum, é um crime comum, que é o stalking, é muito interessante, assim, é muito vanguardista, sabe? Eu não gosto de dizer que ninguém está à frente do seu tempo, porque meio que ninguém está à frente do seu tempo. Eu gosto de falar vanguardista, porque vanguarda, o cara tá no tempo, mas tá olhando pra frente. BJ, mas eu acho que o que o Satoshi Kon quer falar aqui não é nem de internet. Ele quer falar de mídia. Porque ao mesmo tempo que em 96 tinha lá o cara da cybercultura, acho que do Pierre Levy sendo esperançoso, em 96, escrevendo um livro esperançoso sobre cibercultura, em 96 também a Bjork recebeu uma carta-bomba com ácido sulfúrico dentro. Que foi ao mesmo tempo que o filme tá sendo produzido. E tem uma cena exatamente de uma carta-bomba no filme também, né? Ou seja, era coisa que já tava rolando, não era novidade. Ele não tava imaginando, era uma coisa que já existia, entendeu? Exato, sim, concordo. O John Lennon foi morto em 80. Tipo. Caralho, verdade. Eu acho que o louco disso, PJ, não é nem ver como ele foi vanguardista. Eu tô contigo, acho que ele teve uma sacada muito boa na abordagem dele, pegando o zeitgeist do momento, mas eu acho que é muito louco a gente ver como as temáticas que ele estava tratando na década de 90, hoje em dia, elas estão cada vez mais potentes, porque foi adicionada essa ferramenta nova chamada internet, que é inegável que meio que revolucionou como a gente consome comunicação, né? Porra, agora no Bluescas, no Blue Skies, muita gente falando,
Como assim? Está acontecendo coisas no mundo e eu não soube porque o Blue Sky não me informou? Cara, isso é muito maluco. Vai atrás, porra. Não, então, isso é As muito pessoas maluco. compravam jornal na banca, Rude. Isso é muito maluco tu parar pra pensar que hoje em dia o consumo de informação tá atrelado à porra de um algoritmo de uma empresa privada, porra. Tá ligado? É maluquice você pensar numa parada dessa hoje em dia, né? Então, o que eu acho legal de assistir esse filme e ver a temática que ele tá abordando aqui é como a abordagem dele na década de 90 casa muito bem com o que a gente tá vivendo hoje em dia e talvez, não as conclusões, mas o que ele tá demonstrando ali, hoje em dia são cada vez mais acentuadas, sabe? Uhum. Já que estamos falando num tema de animações, vocês acham que esse filme poderia ser feito em live action? Sim, mas não ficaria tão bom. Eu acho que ele foi feito chamado Cisne Negro, inclusive, né? Pois é, e não ficou tão bom. Eu não sou muito dessa coisa de que é impossível fazer em outro tipo de linguagem. Eu acho que não, acho que dá pra fazer. Eu só não acho que vai ficar tão bom, sendo bem sincero. Só num outra vibe, né? Eu acho que não fica tão bom, sendo bem sincero, porque é uma... A animação, a gente já falou isso, por exemplo, acho que até no Flea, quando a gente falou sobre isso, que o desenho manual, digital, o desenho como um todo, ele é um tipo muito específico de imaginação, de imaginar, usando esse verbo como criar imagens, né? Que chega em aspectos da realidade que nenhuma câmera fotográfica ou câmera filmadora conseguem chegar, né? Existem certos aspectos internos do ser humano, medos, angústias, raivas, só pra falar alguns dos temas que são tratados em Perfect Blue, que nenhuma câmera chegaria, que nenhuma foto chegaria. Temos os efeitos visuais. Os efeitos visuais podem fazer maravilhas incríveis e magníficas, coisas que o ser humano, há 100 anos atrás, não seria capaz de imaginar ver no cinema. Mas mesmo assim, cara, eu acho que o charme de Perfect Blue é ele ser feito do jeito que ele foi feito, inclusive com esses aspectos técnicos específicos da textura, das limitações técnicas da animação daquele período. Qualquer forma de refazer isso hoje em dia já não é mais exatamente o mesmo filme. Eu acho que ele necessitaria de uma atualização para os tempos de hoje, para os ídolos de hoje, para as tecnologias de hoje. Aí eu acho que talvez a gente pudesse ter um filme bom, mas ipsis literis fazer uma adaptação quase direta, coisa do tipo, eu acho que se perderia no tempo, até porque eu acho que não cola muito, talvez, essa tecnologia do passado. Eu acho que Perfect Blue é um documento de um período da internet, de um período da relação entre os humanos e a mídia, de um período da indústria cultural, como tu falou, Jota, e de um período também da tecnicidade da animação japonesa daquele período, sabe? Então, pra mim, ele é muito encapsulado, é muito certinho, assim, ele tá muito numa estante, assim, de um livro de história. Ele é aquele livrozinho de história daquele período, sabe? É o tipo de livro que eu digo, galera, vocês querem entender como era a internet e a indústria cultural de meados da década de 90, tá aqui esse filme, aparece com moderação. Cara, eu concordo com o PJ, eu acho que nem diria Charlie Brown, o impossível é só questão de opinião, né? Mas, inclusive, Perfect Blue é adaptado de uma história e essa história tem uma continuação, né? Porque eu dei um Google e descobri isso aqui. Talvez, curiosidade seria em ver, talvez, essa abordagem, essa personagem habitando os tempos atuais, de como ela reagiria a essa tecnologia nova, né? Mas eu tô muito com o PJ de que eu acho que o desenho, muitas vezes, ele imbui de significado e sensações o que a gente está vendo em tela, que talvez a imagem mais galgada no real não conseguiria alcançar. Talvez eu consiga uma representação mais fidedigna de uma realidade. Com o desenho, às vezes, eu acho que eu consigo acessar uma dimensão emocional maior do que o artista, o autor, está querendo te passar, né? Eu acho que Perfect Blue é um exemplo disso. Eu acho que o desenho e a história carregam muita potência e significado muito pelo traço que ele tem. Na roupa da personagem, de como é desenhada, no exagero, no momento de quebra da realidade no desenho. Eu acho que isso é imbuído de um toque mais profundo, numa dimensão emocional, que talvez uma imagem fotográfica, uma foto, não conseguiria acessar com tamanha potência. É basicamente isso. Lacrou. Abli mesmo. Bora dar nota? Vamos! Vamos, né? Tamo aí, né? Pra dar nota. Pra quem não sabe, aqui na locadora do Nicolas, nós damos notas de 1 a 9. Por quê? Porque se o filme não tem Nicolas Cage, dificilmente vai ser 10, tá bom? Se tiver Nicolas Cage, também dificilmente vai ser 10, mas tem a possibilidade, entendeu? Vamos começar com PJ, vai. Fala. Já que tu gosta de falar, fala. Tu sabe, Jota, qual é a minha nota? Sei. 9 de 9. Não tem como, cara. Se fosse 10 era 10 de 10, se fosse 100 era 100 de 100. Realmente, cara, obra-prima da animação. Não tenho mais o que falar. Foda, né? Rude. 9 de 9, eu adorei esse filme. Eu sinto, cara, que a gente falou pra caramba aqui, a gente
palestramos pra caramba, mas eu acho que nós não conseguimos arranhar o tanto de discussões que a gente poderia tirar desse filme. Esse vai ser um episódio que eu vou me sentir triste em pensar nele, porque, tipo, porra, dava pra gente falar 10 horas sobre esse filme, porque eu acho que ele tem pano pra manga pra isso. E talvez até numa reassistida, é um filme que pede uma reassistida. Só que, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele também é um filme muito difícil. É um filme muito incômodo, eu me senti angustiado desde os primeiros 3, 4 minutos de animação. Isso foi piorando com o decorrer do filme. Então, é um filme que eu quero rever, eu termino ele com a sensação de revisita necessária, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma revisita que vai ser dolorosa pela experiência que o filme se propõe. Então, para além da nota, eu diria que esse filme é um filme marcante. Eu demorei muito a assisti-lo, mas eu com certeza não vou esquecer dele. Deixa eu dar uns 5 aninhos aí de espaço pra você poder ver de novo. E eu também, obviamente, dou 9 de 9. Eu lembrava que era um filme muito bom, mas não lembrava que era um filme perfeito. Olha só, que coisa. Foda, né? Quando você revê as coisas e elas são tão boas quanto você achava que elas eram. Vamos só, então, encaixar aqui uma coisa nesse filme que é o que faltou, né? Pra ser 10. Nicolas Cage. Onde Nicolas Cage entra aqui? Todos os homens. Qualquer homem dá Nicolas Cage. Eu gostaria de vê-lo como aquele detetive de dentro da série. O detetive ficcional, né? O ator que faz a série e tudo mais. Eu acho que ele seria uma ponta interessante no filme. Cara, eu acho que o Stalker poderia ser substituído não pelo Nicolas Cage, mas pelo Longlegs. Caraca. Que eu vejo similaridades entre os dois personagens. Tem mesmo. Tirando um demônio. Mas isso é detalhe, né? Besteira. Perfeito. Pra quem não viu o filme, mas viu Longlegs, procura o Stalker de Perfect Blue. Você vai entender o que o Vitor tá falando. Pois é. É verdade. Tá na cara. E já que vimos esse filme tão bom, vamos indicar outros filmes bons. Ou não, pode ser ruim também. Desculpa pra mim vocês, tá bom? Pode ser filme ruim. Opa. Vamos indicar filmes. PJ, indica filmes aí, por favor. Uma série e 2 filmes. Uma série, Agretsuko, da Netflix, que fala sobre idols. Tem Stalker, claramente uma animação muito mais tranquila de se assistir, mas ainda assim trata de questões relevantes, tensas, que nem Perfect Blue, só que Perfect Blue vai umas 3 ou 4 notas a mais. Cisne Negro, já citado aqui, um dos meus filmes favoritos, gosto muito. Deu até vontade de assistir Cisne Negro agora pra ver as similaridades que foram perdidas no decorrer do tempo, porque assisti Cisne Negro, mas essa é a primeira vez que eu vejo Perfect Blue, então eu quero assistir depois Cisne Negro. E eu falei que Perfect Blue foi um filme que me deixou o tempo inteiro com um oxi, o que é isso? Na cabeça. Vou falar o filme que talvez tenha dado o maior oxi da minha vida, que é um dos meus filmes favoritos também, que é All Star Verde, de cinéfilo, que é um filme do iraniano Abbas Kiarostami. Esse é brabo. Que é o filme Cópia Fiel, Copia Conforme, estrelado por Juliette Binoche. Acho que é Juliette Binoche. Filmaço. Não vou dizer o que é, simplesmente assistam até o meio do filme, aí depois a gente conversa. Pô, te contar, PJ, que na temporada passada eu editei o último episódio e pensei, porra, faltou esse mano aí pra gente falar dele. Foda. Ele é muito Cópia bravo. Fiel é incrível. Cópia Fiel é incrível. Pode depois, meu filho. Vai Não vir, tem problema, não. ele virá. Tá hora. Continua aí, dica filmes. Eu vou indicar um filme que eu assisti ontem. É um filme recente, é um filme que está muito na boca do povão. E eu tô vendo nos terríveis sites X, de vez em quando eu olho, e no Bluscas, meu novo mano Bluscas. Eu estou vendo takes que me impressionam como as pessoas têm a capacidade de serem burras. Mas assim, eu tenho muita dificuldade em chamar as pessoas de burras, porque a gente tem que respeitar. Cada pessoa tem sua inteligência. Eu tenho facilidade. Burro. Mas o tanto de opinião completamente, com todo respeito aqui a minhas amizades, né, o público, merda que eu vi sobre a substância, porra, foi brincadeira. E eu vou dizer, a substância é um filmaço. É um filmaço. A de substância. Tu assistiu esse em cinema, não foi, Jota? Sim, senhor. Pode complementar, talvez com uma opinião rápida. Até o momento, o meu favorito do ano. Tem pelo menos 2 momentos nesse filme que eu pensei assistindo. Eu não acredito que a gente vai pra esse caminho. Aí o filme desenrolou e eu falei, nós realmente vamos pra esse caminho, porra. E o filme, ele não só vai por esse caminho, como ele vai fundo, meu brother. Ele percorre uma maratona por esse caminho e te lambuza de excrementos que você nem sabe de onde vem, né? Enfim, cara, filmaço do caralho, assim. E também é um filme incômodo pra caceta, tal qual Perfect Blue.
né? E um filme com homens estúpidos também, né? E também trata muito de temas parecidos, como fama, autoimagem, projeção, etc. Enfim, filmaço. Só isso? Só isso, hoje eu tô... Como tá o econômico hoje? Tá. Ah, foda-se, eu vou indicar mais um só porque esse filme é muito legal. E também esse filme porque JP fala desse filme há muito tempo. Eu sempre quis ver e eu resolvi ver no dia do meu aniversário. E foi a melhor escolha que eu vi na minha vida, que eu vi Booksmart pela primeira vez. Eu nunca pensei que a Olivia Wilde poderia fazer um filme tão engraçado e emocionante como esse. Obrigado por não confiar por mim durante 4 anos, mas beleza, agora deu certo. Mas o importante é que o momento chegou. O nome desse filme em português é Fora de Série, pra quem quiser. Esse filme é demais, porra. Esse filme é muito bom. Eu tenho indicações, tá? Eu vou indicar primeiro um filme de 1996, japonês, que fala sobre internet. Olha só. Ao contrário de Perfect Blue, que eu acho que não fala sobre internet. Mas é um filme que também fala sobre impactos na internet, só que dessa vez um impacto positivo, que é sobre gente se conhecendo no chat da UOL, basicamente. O filme se chama Haru, e é bonitinho, é um romance que metade dele é página de chat. E sobre cinema, inclusive. A gente conversando sobre cinema. Só que muito pouco se fala sobre cinema nesse filme. É muito legal, muito fofinho. E também vou falar dos outros filmes de Satoshi Kon. Como eu disse, são um dos meus diretores favoritos. Talvez meu diretor de animação favorito. Todos os filmes dele são muito fodas. Eu tô devendo assistir a série dele, que é o Paranoia Agent, mas está nos planos. E eu acho que eu já indiquei aqui o Millennium Actress em algum outro episódio. Não lembro qual, mas eu com certeza indiquei Millennium Actress. Então, vamos indicar aqui. Eu sempre indico o Top God faz todo buraco. Então vamos falar de Páprica. Pô, Páprica é foda. Páprica, que é outro filme do Satoshi Kon que foi chupinhado pelo Ocidente, né? Com A Origem. E mais uma vez, uma versão inferior. O PJ já falou bastante de Páprica aí. Você que ouviu a gente falando, você sabe que eu estou falando de Páprica. O que aquele filme fala, né? É isso, assistam Páprica. E talvez o filme mais acessível de Satoshi Kon no sentido de achar ele. É isso, vamos para o jabás. Você segue em Jumbo Paulo nas redes sociais. Quais? Não sei. Sei lá, procura aí, pô. E também no JP_Martins no Letterboxd. O Podcast Nicolas você segue no @Podcast Nicolas nas redes sociais, as mesmas que eu, porque eu que atualizo lá, então eu só uso as que eu uso, então, enfim. E também pode ir lá no apoia.se/Podcast Nicolas para ajudar a gente a ter dinheiro para sustentar este programa que você ouve de graça. Coloque lá R$5 pra gente comer um espetinho no final do mês. Que tal? E é bom. Pague meu salário. E é R$5, considerando que o espeto aqui é 7 ou 8, entendeu? Pense nisso. PJ. Cara, @HQ Sem Roteiro em todas as redes sociais. Tem uma que eu tô deixando de usar aí. Vou deixar de usar mesmo. Por causa que o dono dessa rede social é um merda. Não que o dono das outras não sejam também outros merdas. Mas esse é merda grande, né? Então, @HQ Sem Roteiro pra ver os conteúdos que eu tô produzindo. E não deixe de seguir o podcast Nicolas e divulgar pros amigos. @Rudilonia no Bluscas. Me siga lá no Bluscas. Rudilonia no Letterboxd. E procura por Rudilonia A. Eu sei, o nome é complicado, no TikTok. E também @Rudibol no TikTok, onde eu vou estar falando de futebol. Mas aí você siga lá e veja o que eu tô fazendo, que eu acho que o Rudinei do Futuro vai estar fazendo coisas legais. Eu confio no Rudinei do Futuro. Eu também. O do presente que é complicado de confiar, mas é isso aí. Eu confio no Rudinei do passado, eu confio no Rudinei do presente, eu confio no Rudinei do futuro. Porra, aí eu senti impacto. Impacto é o que o ouvinte vai sentir no próximo episódio do Locadora do Nicolas. Temporada desenho animado. A indicação é do Rudinei. Rudinei, qual a sua indicação? A minha indicação é um filme que eu não lembro, acho que eu vi em algum lugar falando dele e eu achei muito interessante. Que ele é uma animação que vai tratar de uma das técnicas que outrora foram primordiais para o cinema, que é um filme em stop motion, pô. O filme, no caso, é Mad God, um filme em stop motion de terror. Dirigido e roteirizado por Phil Tippett. É isso aí, é um filme que eu tô muito curioso pra ver faz tempo, porque eu achei muito interessante, né, o uso do stop motion, e também parece que é um daquele tipo de filme que o cara fez na raça, com um orçamento de 3 carioquinhas e uma latinha de Coca-Cola. E muito amor pra dar, né? E muito amor pra dar. Muito bem, ficamos aí até a próxima quinzena, quando esse episódio vem sem falta, daqui 15 dias, ok? Ok, combinado? demais, pivete. Pois então, tchau. Tchau!